Salve, salve pessoal! Vamos dar uma olhadinha numa das obras de leitura obrigatória da ACAF. Vou fazer uns vídeos aí para vocês, então fiquem ligados. A primeira obra da qual eu vou falar alguma coisa para vocês é esse livro aqui chamado Negro. Negro é um livro bem marcante, né, porque trata-se de uma coletânea na qual aparecem os escritos do grande poeta catarinense Cruz e Souza, a maior figura do simbolismo brasileiro, acerca dos problemas enfrentados por ele com a negritude, né? Ele é considerado o cisne negro da literatura brasileira, o maior poeta simbolista, sem dúvida, o maior poeta catarinense, e muito frequentemente ele vivenciou diversos aspectos por conta da sua cor, inclusive cabe a gente realçar aí alguns detalhes da biografia do Cruz e Souza. Ele nasceu filho de escravos em Florianópolis, mas graças à benevolência de um coronel, o dono dos escravos pais do Cruz e Souza, né, ele não só alforriou os dois escravos, libertou os dois escravos, como também pagou a educação, uma educação de luxo para o Cruz e Souza no melhor colégio catarinense daquela época. O Cruz e Souza então estudou e, quando adulto, passou para um concurso para assumir um cargo na promotoria de Laguna, mas quando chegou lá em Laguna para assumir o cargo, a população não aceitou porque ele era um homem negro. A partir daí ele se muda para o Rio de Janeiro e encontra uma negra carioca, Gavita, pela qual se apaixona e com a qual acaba se casando. Ele teve 4 filhos, mas os filhos acabaram morrendo. E a Gavita também teve problemas sérios, né? Problema de distúrbios mentais sérios. Depois ele acaba viajando para Minas, onde tenta se tratar de uma tuberculose sem sucesso, morre e é transportado num vagão de carga de gado de volta ao Rio de Janeiro. Então é uma história trágica, né? Morreu super novo, né, gente? Morreu com 30 e tantos anos, mas ele deixa uma obra riquíssima. A princípio é importante a gente perceber que essas duas obras aqui, Missal e Broquéis, são as duas obras que dão início ao simbolismo brasileiro. E elas são obras que, naquele contexto, que é o contexto do real naturalismo, elas vão na direção oposta. São marcadas por misticismo, espirituosidade, espiritualidade e religiosidade. Tá? Se a gente fosse selecionar algumas características principais aqui do simbolismo para vocês terem uma noção, eu diria que a gente pode realçar o uso de termos religiosos, o misticismo, né? Muito frequentemente se fala em termos de espiritualidade, muito transcendência é uma palavra importante, tá, gente? O que é transcendência, professor? Transcendência é a capacidade de superar a materialidade, né? E essa capacidade de superar a materialidade faz com que o poeta frequentemente fale sobre espíritos, né? Sobre a espiritualidade superando a materialidade, e é uma poesia que não aborda aspectos da realidade cotidiana. Então aí vocês podem perceber uma diferença em Negro. Por quê? Porque Negro aborda a realidade cotidiana do poeta Cruz e Souza e da condição da negritude brasileira. Então, um outro caráter também muito marcante do simbolismo é a ideia da sugestividade, né? Os poetas simbolistas, eles buscam sugerir estados de alma, estados de espírito, sensações diversas através da produção da sua poesia. Vocês têm de considerar a poesia simbolista como uma oração. Então é uma coisa da dimensão do sagrado. A poesia simbolista, ela serve para elevar o ser humano para além da sua condição de ser corpóreo, para a sua condição de alma, para a sua condição de espírito puro e assim por diante. Um outro detalhe muito importante é que essa poesia é uma poesia sensorial. Ela explora direto os perfumes, a musicalidade, ela explora direto o tato,
assinalando as formas, tá? Sempre formas que são vagas, não são formas muito claras. E outro detalhe fundamental é a forte musicalidade da linguagem, expressa principalmente através das figuras de linguagem. A aliteração, que é a repetição de consoantes, e a assonância, som, repetição de vogais. Agora, quando a gente olha o livro Negro de Cruz e Souza, é importante vocês se ligarem que a gente vai encontrar uma série de aspectos relacionados à forma como os negros, como Cruz e Souza, eram tratados na sociedade brasileira. Tinha o negro da condição de escravo, ele escreve poemas falando sobre a condição de escravo, tinha as muitas e frequentes dores e humilhações sofridas pelo povo negro. Ele também não se esquecia que a condição de intelectual, de poeta, era duplamente negativa, desde que se fosse negro também, né? Então ele salienta, ele realça um poema bem bonito, emparedado pela sociedade que escravizava o negro, né? O emparedado é o cara oprimido, né? O cara que sofre a opressão da sociedade, dessa sociedade escravocrata. Mas, além disso, para além disso, aparece uma sexualidade sem culpa, o amor, a sensualidade que frequentemente aqui é associada ao africano, né? Então é a beleza, é a volúpia sem culpa dos prazeres carnais celebradas, né, em alguns dos poemas de Negro do Cruz e Souza. Agora vamos ao livro propriamente dito. O primeiro aspecto que eu queria marcar aí para vocês se ligarem é que vai aparecer uma série de gêneros textuais diferentes. É uma seleção de textos, é uma coletânea de textos do Cruz e Souza. Então vão aparecer poesias, né? Mas algumas poesias escritas em versos e algumas poesias escritas em prosa. Então não é errado a gente dizer que parte do livro Negro traz várias obras escritas em prosa poética. Para além disso, eu queria que vocês se ligassem também que vai aparecer uma série de cartas ali, né? E as cartas são obras que podem aparecer no gênero carta, podem aparecer gênero missivista ou podem aparecer expressões como gênero epistolar, tá? Se eles quiserem embaçar mais para vocês aí, vão usar essas expressões, tá? Então, atentem para o detalhe, a gente tem uma obra composta por diversos gêneros textuais, é uma seleção composta por diversos gêneros textuais. Dos poemas, eu queria realçar para vocês o uso do soneto. O Cruz de Souza foi um grande sonetista do simbolismo brasileiro, da poesia brasileira em geral. Aí o soneto, ele é caracterizado por essa forma aqui, ó. Ele é formado por 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Tá? Nesse soneto aqui, que é composto por versos decassílabos, 10 sílabas poéticas, o poeta fala em ser livre da matéria, ó, livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Etérea diz respeito ao éter, né? O éter diz respeito ao infinito, ao universo infinito. E um outro detalhezinho importante para vocês se ligarem é o uso dessas maiúsculas aqui, ó. Sabe o que significa essas maiúsculas aqui? Elas dão um sentido absoluto à palavra. Ah, tá, professor, mas o que é dar esse sentido absoluto à palavra? Significa dizer que ele está falando de todos os dons que possam existir. Então percebam que nesse soneto ele expressa essa ideia de ver-se livre da materialidade. E todas essas palavrinhas que aparecem aqui, ó, em infâmia, natureza, grandeza, todas elas
tem esse sentido de absoluto marcado na poética do Cruz e Souza. Então esse poema aí, o poema Livre, é um dos que aparece no livro. Agora tem outros poemas que são poemas bem mais explícitos sobre a condição do negro na sociedade brasileira. Aqui a gente tem um soneto, que é um soneto bem criativo. Esse soneto, ele alterna versos, que são versos de uma extensão, o primeiro e o segundo verso ali, ó, mas estamos diante de um soneto, porque também tem a mesma forma, 2 quartetos e 2 tercetos. Então, aqui a gente percebe ele falando da condição do negro já desde o primeiro verso. De dentro da senzala escura e lamacenta, aonde o infeliz de lágrimas em fel de ódio se alimenta, tornando meretriz a alma que ele tinha ovante imaculada. Aí nesse soneto aí, gente, é importante a gente perceber que ele fala no final do soneto, que é a conclusão, a chave de ouro do soneto, ele diz assim, não pode sair daí dessa condição escrava um homem de trabalho, um senso, uma razão, e sim um assassino. Tá? Porque o cara é tratado como uma fera, é tratado como um animal, então percebam a crítica social. Aqui tem outro poema bastante famoso, também do gênero lírico em versos, que é Crianças Negras. Né? Então, em Crianças Negras, ele assinala o destino triste das crianças negras. As crianças negras, vermes da matéria, colhidas do suplício à estranha rede, arranca-as do presídio da miséria e com teu sangue mata-lhes a sede. Né? Então, as crianças negras que serão futuros escravos, que sofrerão os terríveis sofrimentos de ser escravos. Muito frequentemente também, esse poema aqui é muito comentado. Litania dos Pobres é um poema famoso na qual o Cruz e Souza fala dos pobres de uma maneira geral. Os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos, são espectros, espectro é fantasma, são espectros implacáveis, os rotos, os miseráveis. Tá? Então é importante a gente perceber que existe uma crítica social muito contundente, muito marcada quando o assunto é Cruz e Souza. Agora, como eu falei para vocês que há outros gêneros, aí eu queria que vocês se ligassem, porque aqui a gente tem um exemplo de prosa poética. Essa prosa poética, ela explora diversas características, mas ela é muito subjetiva, ela não é uma narrativa, tá, gente? Não é uma descrição. A ideia da prosa poética é refletir aspectos que são aspectos refletidos comumente em poesias, só que não usa verso. Então aqui tem a noite, feiticeira noite, ó noite misericordiosa, coroada no trono das constelações pela tiara de prata em diamantes do luar, tu que ressuscitas dos sepulcros solenes do passado tantas esperanças, tantas ilusões, tantas e tamanhas saudades. Notem que aqui a gente encontra de novo aquelas palavrinhas de letra maiúscula que definem justamente a ideia absoluta do sentido da palavra. Ó noite melancólica, soturna, voz triste, recordativamente triste de tudo que está morto, acabado, perdido nas correntes eternas dos abismos bramantes. Bramantes é gritantes, tá? Que estão no grito. Do nada, ó noite meditativa, fecunda-me, penetra-me dos fluidos magnéticos do grande sonho das tuas solidões panteístas e assinaladas. Dá-me as tuas brumas paradisíacas, dá-me os teus cismares de monja, dá-me as tuas asas reveladoras, dá-me as tuas auréolas tenebrosas, a eloquência de ouro das tuas estrelas, a profundidade misteriosa dos teus sugestionadores fantasmas, todos os surdos soluços que rugem e rasgam o majestoso Mediterrâneo dos teus evocativos e pacificadores silêncios. Atentem para um detalhezinho que eu queria chamar a atenção de vocês, que quando ele fala aqui surdos e soluços, ele está fazendo uma aliteração, é a repetição do S. Aqui ele já repete o R, ó. Rugem e rasgam. E aqui ele repete o M, majestoso Mediterrâneo.
essa figura de linguagem, que é bem capaz que cobrem de vocês, é uma figura de linguagem que a gente chama de aliteração, e essa figura chamada de aliteração, ela é marcada justamente pelo aspecto da repetição das consoantes, tá? And last but not least, por último, mas não menos importante, as cartas que o Cruz e Souza escreveu. Nessas cartas tinha de tudo, tá, gente? Mas o primeiro aspecto que eu quero que vocês se liguem é que se é uma carta, tem um remetente e tem um destinatário. Tá? E essas cartas, elas geralmente, elas podem ser classificadas como um diálogo epistolar. Tá? Missivas, cartas é sinônimo missivas. Obviamente que nessas cartas aparecem diversos traços autobiográficos, né? Então essas cartas elas refletem as vivências do indivíduo Cruz e Souza ali no final do século XIX. E dessas cartas eu podia chamar a atenção de vocês. As cartas que ele escreve para a amada Gavita. Nessas cartas que ele escreve para Gavita, é ela que aparece como um refúgio para o poeta, né? Então é importante a gente perceber que essa relação dele com a Gavita, ela acaba se tornando assim uma relação que é o refúgio, o amor é o refúgio para o poeta quando ele escreve para a sua amada Gavita. Tá? Entre outras coisas, aqui a gente vai encontrar um conjunto de características. Né? É óbvio que quando ele escreve para Gavita, o sentido é positivo. Tá? Não vai se queixar para a mulher amada, pelo contrário, ele elogia a relação dela com ele, agradece todo o amor dela com ele e dela para com ele, e aí a gente percebe que em outras cartas que aparecem principalmente as dificuldades de sobrevivência, as dificuldades financeiras. Tem algumas cartas, gente, nas quais ele aparece desiludido, angustiado, sentindo-se fracassado, pedindo dinheiro para os amigos, e isso reflete a miséria vivenciada. Lembra que a carta tem reflexos autobiográficos, reflete vivências do poeta. Mas, para além disso, não raro aparecem discussões sobre o simbolismo, sobre a arte literária, sobre a arte de um modo geral. Tá? Então, as cartas, vocês se liguem que elas podem aparecer para vocês. Aqui vamos dar uma olhadinha numa carta dessas aí, então. Aqui tem uma carta que ele escreve para Gavita, ó. Remetente Cruz e Souza, destinatária Gavita. Eu te tenho como consolo maior da minha vida, a luz do meu coração, a esperança feliz da minha alma, e por aí vai. Então é importante a gente perceber a diferença de tom entre essas cartas, a partir do momento que muito frequentemente ele escreve para os amigos: o pior, meu velho, é que estou numa indigência horrível, sem vintém para remédios, para leite, para nada, um horror. Minha mulher diz que sou um fantasma que anda pela casa. Se pudesses vir hoje até cá, não só para me confortares com a tua presença, mas também para me orientares em algum ponto dessa terrível moléstia, será uma alegria para o meu espírito e uma paz para o meu coração. Esse aqui é o grande amigo dele, Nestor Vitor, tá? Que acaba sendo o fiel depositário das amarguras do glorioso Cruz e Souza, um monstro da poesia simbolista mundial. Um dos raros poetas brasileiros reconhecidos na poesia francesa como um verdadeiro monstro. Essa aí foi uma síntese de Negro. Daqui a pouco eu publico para vocês aí outras sínteses dessas obras aí, ao menos de algumas dessas obras de leituras obrigatórias. Valeu, meu povo, aquele abraço, boa provinha lá para vocês que vão fazer medicina da CAF. Até mais!